lírica apresenta uma pequena vila praiana e descreve de forma poética. De acordo com ele, a vila à beira-mar é extremamente calma, não se ouve ruído e, por isso, se sente uma imensa solidão. A vila, em meio à tarde, parece um convite a um longo e tranquilo descanso. Segunda, porque esse texto apresenta conteúdo poético. A descrição da vila é feita em linguagem subjetiva, que é a linguagem que eu penso, eu posso dar minha opinião, né? E poética. O emprego das palavras e expressões para sugerir a quietude e a mansidão da paisagem litorânea é resultado de uma seleção criteriosa feita pelo poeta. Em meio ao poente ou final de tarde, o eu lírico caracteriza os elementos com emoção de forma pessoal. Tarde, triste e silenciosa, tarde, cor-de-rosa, vai morrendo em luar, a várzea cintila de uns restos de sol poente, desce uma sombra tranquila, a infinita calma, a solitária tristeza da pobre vila praiana, mole descanso. Letra F. Você observou que há uma rima no poema e isso favorece a construção do ritmo no texto. Identifica as palavras que rimam. Na primeira estrofe, nós temos cor-de-rosa, silenciosa, que rima com cor-de-rosa, e beira-mar, que rima com luar. Na segunda estrofe, nós temos cintila, que rima com vila e tranquila, e poente, que rima com rente e lentamente. Na terceira estrofe, nós temos natureza, que rima com tristeza, e humana, que rima com praiana. Na quarta, quinta e sexta estrofe, nós temos manso, que rima com descanso, invade com imobilidade. Manso também pode ser descanso e remanso. Invade, imobilidade e interrompida, vida. Vamos para a segunda questão, que é um texto, né, um poema, chamado Poeta Aprendiz, de Vinícius de Moraes. Ele era um menino, valente e caprino, um pequeno infante, sadio e grimpante. Anos tinha 10 e asinha nos pés. Com chumbo e bodoque, era plique e ploque. O olhar verde gaio parecia um raio para tangerina, peão ou menino. Seu corpo moreno vivia correndo, pulava no escuro, não importa que muro, e caía exato, como cai um gato. No diabolô, que bom jogador. Bilboque, então, era plim e plão. Viagem, que é o segundo. Quem lê, vai em frente. Quem escreve, vai também. O poeta segue contente quando dirige esse trem. Piuí, piuí, toca o apito da estação, bem na hora de partir. Lá vai o trem, vamos também. Você entra, sai e brinca, com palavras em movimento. Para a esquerda, à direita, poesia a gente inventa. Letra A. No texto 1, você leu alguns versos de O Poeta Aprendiz, de Vinícius de Moraes e Toquinho. Observe que há uma única estrofe com vários versos. O que se pode afirmar quanto à extensão deles? Que todos os versos do poema têm extensões semelhantes. Aí vem o pontinho. Como o poeta criou o ritmo nos versos? Os versos são curtos e semelhantes na extensão e têm regularidade na composição de rimas, de 2 em 2, o que cria uma cadência melódica. B. Relê estes versos. Ele era um menino. A. Letra A. Valente caprino. A. Um pequeno infante. B. Sadio e gripante. B. Por que podemos dizer que esses versos apresentam rima? Porque as últimas palavras dos versos terminam da mesma forma. Primeira e segunda, hino,
terceira e quarta, ante. Segundo, como se vê, marcamos com letras iguais, A e B, os versos que rimam, né, para identificar no caso. Faça o mesmo em todo o texto 1. Qual padrão você observa? Os versos rimam em duplas ou 2 a 2. Rimas desse tipo recebem o nome de emparelhadas. Letra C. Nem sempre as palavras que rimam são escritas com as mesmas letras. No texto 1, no texto 1, há duas rimas em que as terminações das palavras têm som idêntico, mas não são escritas com letras diferentes. Quais são elas? Anos tinha 10, eu coloquei em vermelho para vocês identificarem. E a asinha nos pés, como chumbo de bodoque, era plique e ploque. Primeiro, há casos ainda em que as palavras que rimam e terminam com som semelhante, mas não idêntico. Identifique um exemplo dessa ocorrência no texto 1. Seu corpo moreno, também destaquei as últimas aí, vivia correndo no diabolou, que bom jogador. Segundo, essas rimas com som apenas semelhante chamam-se imperfeitas. As rimas com som idêntico chamam-se imperfeitas. Encontre exemplos de rimas perfeitas no texto 1. O olhar verdigaio parecia um raio, pulava no escuro, não importa que muro. Vocês podem observar que está rimando. Letra D. Nos dois textos, além das rimas, há o emprego de onomatopeia. Onomatopeias são sons, som toque-toque, reco-reco, plim-plim. Ou seja, palavras que procuram reproduzir a sonoridade de algo. Identifica-se. Letra D. No texto 1, plique e ploque. E no texto 2, piuí, piuí. Letra E. Na primeira estrofe do texto 2, há versos que rimam e dão maior ritmo e sonoridade ao poema. Que palavras têm a mesma terminação no final dos versos? Nós temos frente, quente, e contente, quente também. Também é M e trem é M também, que é para ouvir a rima. Letra F. Compara a distribuição das rimas no texto 1 e na primeira estrofe do texto 2. Se necessário, marque com letras A e B os versos que rimam. No texto 1, as rimas aparecem em pares de versos, ou 2 a 2. No texto 2, as rimas da primeira estrofe são alteradas. O primeiro verso rima com o terceiro e o segundo com o quarto. Letra G. Releia a segunda e a terceira estrofe do texto 2. No final dos versos dessas estrofes, as palavras têm a mesma terminação, não há igualdade ou semelhança de sons. Portanto, não existe rima. É possível considerar que o primeiro e o terceiro verso da segunda estrofe e o terceiro e o quarto da terceira estrofe apresentam rimas imperfeitas. Piuí, a partir direita, inventa. Além disso, há uma rima interna no quarto verso da segunda estrofe. Trem e também. Como se chama os versos que não têm rima? Versos brancos ou soltos. Inclusive, eu coloquei uma questão dessas na verificação de vocês, né? Essa questão dos versos brancos ou soltos. Inclusive, a resposta era essa. Finalizamos por aqui. Obrigada, bons estudos e até mais. Um beijo.